Graça e paz, queridos. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Hoje falaremos em Romanos capítulo 7, no versículo 9. Falaremos sobre o pecado, sobre como sair do pecado, como enxergar o nosso pecado para poder sair dele. Amém? Oremos. Pai Santo, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor e Salvador da nossa vida, que veio e morreu por nós para nos dar vida eterna, Pai, para nos livrar de todo o pecado, Deus, e nos conduzir ao reto caminho, Pai. Em nome de Jesus, nós te damos graças, ó Deus, por tantas maravilhas que o Senhor tem feito em nosso meio. O Senhor tem nos guardado, ó Deus, tem guardado nossa cidade, nosso país. Ó Deus, continua conosco, Pai. Pois, como Moisés disse, ó Deus, se o Senhor não subir conosco, nós não iremos. Se o Senhor não for à frente, ó Deus, nós não iremos. Porque o Senhor é a nossa luz. Fica conosco, Pai. Vem falar aos nossos corações nesse momento. Abre nosso entendimento, ó Deus, para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, Romanos capítulo 7 diz assim, o apóstolo Paulo: E eu que em algum tempo eu vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. O apóstolo Paulo está falando de um tipo de lei aqui, porque existia a lei de Moisés, os mandamentos que eles tinham que seguir, os regulamentos que Deus deu para servir de guia para o povo até chegar em Jesus. E foi ensinando como uma placa que você coloca, uma placa de pare numa rua, e a pessoa costuma ali, e às vezes, de acordo com o trânsito, o hábito, aquela placa demora para ser tirada dali, que o povo vai continuar respeitando se ele realmente aprendeu e colocou aquilo dentro dele. Então a lei de Moisés era como uma placa que precisava quando eles não conheciam o trânsito, um exemplo, né? Eu não conhecia qual o caminho. A partir do momento que você conhece o caminho, você não precisa de placa mais, porque você já conhece o caminho. Então a lei de Moisés vigorou, veio até Jesus. Em Jesus se cumpre tudo aquilo que estava previsto na lei de Moisés. Ele é o cumprimento da lei. Então a partir dele seguimos a lei espiritual agora, aquilo que Jesus quer para nós. Então, serviu de guia até chegar ali. Então, Paulo fala que um tempo viveu sem lei. Ele está falando da lei de Cristo, não apenas da lei de Moisés, porque ele foi criado na lei de Moisés. Então, ele está falando que ele vinha seguindo uma lei de regulamentos, mas chegou num momento que quando ele tem um encontro com Cristo, e naquela lei passada, ele não preocupava com o pecado, porque ele imaginava assim, eu vou lá, mato um cordeiro e sacrifico pelo meu pecado, e estou livre do pecado, está tudo certo. Então a pessoa não tem medo. É como você comete um crime, você fala assim, eu vou lá, pago a fiança e sai, está tudo certo. Mas quando você fala assim, olha, se eu cometer esse crime, eu vou ter prisão perpétua, ou eu vou ter pena de morte, então eu não vou cometê-lo, porque eu não tenho uma segunda chance. Se você viver no pecado, você vai para o inferno. Não é igual antigamente, a pessoa cometia um pecado, ele ia lá, sacrificava e tal, e fazia ofertas e cumpria a lei, e com isso ele achava que estaria salvo. Também não estaria, porque o sangue de bodes, de cordeiros e de touros não salva ninguém. A palavra de Deus diz isso. Eram só símbolos. Como o cordeiro é um símbolo de Cristo, a lei eram símbolos também para chegar até a verdade. Então Paulo fala que quando veio a lei de Cristo, não a lei de Moisés, reviveu o pecado e ele morreu. Resumindo para nós, muitos de nós, vivíamos sem Cristo e não nos importávamos com muita coisa, porque achávamos que, eu faço bem, eu sou uma pessoa legalzinha, eu não matei, não roubei, eu vou para o céu, e se lixava para a verdade. Não preocupava, como Paulo diz, não se preocupava, mas quando veio a lei eu morri. Então, mas quando eu me converti, quando você se converteu, quando você que está agora conhecendo a palavra de Deus, quando você tiver um encontro com Jesus,
e ver que realmente você é pecador, o pecado vai reviver, puxa vida, eu sou pecador, reviveu o pecado em você, aí você morre. Fala, eu quero morrer esse personagem passado meu, eu quero viver uma nova vida, eu quero viver sem o pecado. Então Paulo fala, quando veio a lei, reviveu o pecado, eu morri. Ou seja, quando eu tenho encontro com Jesus, eu não quero mais viver aquela vida que eu vivia no passado. Eu não quero ser aquela pessoa que eu era no passado. Revive o pecado e eu morro. Que Cristo cresça e eu diminua, não é isso? Então morrer nesse sentido, diminuir tudo aquilo que era ruim e crescer Cristo em nós. Como no espelho, você chega frente a um espelho e quanto mais você se aproximar de um espelho, você vai ver mais defeitos. Você vai ver uma espinha, vai ver uma coisinha, um defeitinho no rosto, vai ver um cabelinho branco, o meu já está bem, vai aparecer um algodãozinho doce, e começa a ver detalhezinhos. A minha filha vem quando me zoa, fica brincando, passando a mão, olha aqui atrás, já está faltando aqui uns matinhos aqui. Então, irmãos, a gente vai vendo coisas que talvez você não reparasse antes. A gente vai vendo defeitos que, se a gente estivesse longe do espelho, a gente não veria. E além do espelho, tem que existir a luz. Se eu estiver em frente ao espelho e não tiver luz, eu não vou ver claramente. As mulheres entendem bem disso aí, que se maqueiam, né? Se não tiver a luz muito forte em frente, para ela ver bem detalhes, cobrir as imperfeições ali. Né? Outro dia eu brinquei com a minha filha que ela estava parecendo patati patatá, de tanta maquiagem que ela botou, que a criança não estava aprendendo, agora já sabe. Está parecendo patati patatá, de tanta porcaria que colocou para estar na cara. Então, irmãos, a gente começa a ver os defeitinhos mínimos. Quanto mais se aproximar, mais você vai vendo defeito. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais nós vemos o defeito em nós. Quanto mais nos aproximamos da luz, mais defeito nós vemos em nós. Então, se estamos em Cristo, se estamos na igreja, estamos servindo a Cristo, nós temos que ver cada vez mais que nós somos pecadores e dependentes de Cristo. Que sem a luz do Espírito de Deus, do Espírito Santo do Senhor, do Espírito de Cristo, nós não conseguimos ver nossas imperfeições. Por isso, pessoas no mundo não se importam quando você fala, poxa, mas você está traindo sua esposa, seu esposo. Olha, você está com isso aqui, você está roubando, isso aqui é errado. A pessoa não se importa porque ela não está na luz. Ela não vai conseguir enxergar. Ela não tem a luz de Cristo. Ela não tem o Espírito Santo de Deus para o guiar a toda a verdade. Como Jesus disse, eu irei, rogarei ao Pai, quando ele era o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Cristo, o Espírito do Pai, está em nós para nos revelar toda a verdade, nos guiar a toda a verdade. Então a gente só busca a verdade quando o Espírito Santo de Deus nos leva a isso. Quando nós deixamos que ele age em nossa vida. Então as pessoas vão se aproximando do espelho, se aproximando da luz, ela começa a ver mais defeito. Aconteceu com Paulo. Ele que se achava muito religioso, seguidor das leis, quando ele conhece Cristo, quando ele tem um encontro com Jesus, ele passa a ver que ele não é nada, que ele não era ninguém, que era só um assassino, ele perseguia cristãos. Hoje em dia a gente vê pessoas seguindo regulamentos, a gente vê religiões se martirizando. Outro dia eu vi na Tailândia, os caras se crucificam, penduram com ganchos, achando que aquilo ali vai martirizar o corpo e aquilo ali vai purificar de alguma coisa. Irmão, você pode se colocar fogo, você só precisa, não vai resolver nada. Não vai pôr não, tá? Porque não vai resolver mesmo, só vai morrer para o inferno. Não tem jeito. 1 Coríntios 13 diz que se não tiver amor, não adianta nada, não adianta eu entregar meu corpo em sacrifício, não adianta eu fazer nada. Não adianta eu vender tudo e dar para os pobres, se não tiver amor, não sou nada. E esse amor não está falando só eu gosto do fulano, acho legalzinho, falando, não, é ter o amor de Cristo. Cristo é o verdadeiro amor. Só Ele tem o verdadeiro amor para colocar em nós. O amor a Deus, o temor do Senhor, um amor de verdade, um amor sem fingimento. Não é aquele amor, eu gosto da fulana, é porque a pessoa te aborrece, você já não gosta dela mais, não é isso. Um amor verdadeiro. E as pessoas, assim como as pessoas não se importam, as pessoas que estão sem a luz, não se importam com o pecado delas, porque não estão enxergando que são pecadoras,
A gente só enxerga que é pecador quando a gente conhece Jesus. Eu digo de experiência própria, como eu vivi no passado. Eu não me importava com determinadas coisas. A gente bebia, a gente fumava, né? Fazia coisas que não eram de agrado ao Senhor e contra a nossa própria natureza. A partir do momento que você está bebendo, está fumando, você está destruindo você mesmo, né? Então, além de desagradar a Deus, porque não foi eu que me criei, foi Ele. Eu não pertenço a mim. Ele diz que nem nosso corpo pertence a nós, pertence a Ele. Então não podemos destruir aquilo que não é nosso. Tem uma ilustração de dois cãezinhos que foram andando e chegaram num lugar que tinha vários espelhos. E um dos cachorrinhos, ele era muito brincalhão e alegre, e ele chegou ali e começou a ver aqueles milhões de espelhos em cada posição, e tudo parecia estar olhando para ele, refletindo para ele. E ele ficou muito feliz, e ele pulava e via o movimento, ele sacudia as orelhas e via o movimento e latia e via os outros latindo felizes para ele. E ele ficou muito feliz com aquilo ali. E ele saiu dali radiante e falou: vou voltar aqui mais vezes. Os outros cãezinhos aqui são muito legais, são muito bacanas. E foi feliz da vida para casa, pensando que ia voltar outras vezes para ali. E nisso o outro, que era outro cãozinho, colega dele, muito encrencado, cara feia, com raiva de tudo, chegou naquele mesmo lugar. E ali ele viu aqueles espelhos, e quando ele olhava para o lado e rosnava, e com a cara feia, e olhava todos aqueles milhares de cãezinhos do espelho refletindo ali ele, mas ele não sabia, ele achava que eram outros, e ele pensou: que lugar horrível, que lugar horroroso, que cãezinhos horríveis, nojentos, só provocam, e cara feia e rosnando, ninguém gosta de ninguém. E saiu dali aborrecido e prometendo para si mesmo que nunca mais voltaria ali. Irmãos, isso às vezes acontece com a gente, porque a gente se mede pela nossa medida. Se você tem um coração feliz, se você tem um coração alegre, qualquer lugar que você for, você vai se sentir bem, independente do que tiver à volta. Você vai refletir coisas boas. Se você chega num lugar que às vezes a pessoa está triste, você vai levar alegria. Jesus falou que quando você chegar na casa de alguém, diga que a paz do Senhor esteja sobre essa casa. Faça isso. Se você que é servo do Senhor ainda não fez, faça isso em qualquer lugar, em qualquer casa que você for. Chegou na casa de alguém, bom dia, boa tarde, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Aí Jesus disse que era para os apóstolos, os discípulos fazerem aquilo, e se a pessoa recebesse essa bênção e recebesse na casa deles, a paz estaria sobre aquela casa. Mas se a pessoa não rejeitasse: eu não quero saber desse Deus, ele disse que a bênção volta sobre você. A pessoa quis a maldição, deixa quieto, quem sabe um dia ela aceita. Então a gente leva coisas boas. Então, como aquele cãozinho, aquele que tinha o coração feliz, tinha o rosto alegre, tudo em volta dele é refletir paz. Eu me sinto assim às vezes, apesar da minha cara não ser muito bonita, mas a gente tenta levar felicidade, pelo menos, né? A beleza não já se foi. Então a gente leva coisas boas, a gente leva coisas que nos confortam. Você deixando quem está em volta de você feliz, você vai se sentir feliz. Se eu tiver quem está à minha volta está bem, eu vou me sentir bem. Se eu não estiver, eles vão acabar me fazendo bem. Então vamos refletir coisas boas. Às vezes você chega na igreja ou chega na casa de alguém, você chega com a cara emburrada. Você viu pessoas que só andam com cara trunfada. Irmãos, se for um problema de morte, de problema que a pessoa está passando momentâneo, vamos orar e abençoar e vamos entender. A gente entende. Ninguém é obrigado a andar o dia inteiro feliz da vida. Temos problemas. Às vezes a pessoa não tem motivo para aquilo ali. Então o tempo, tudo que você vai conversar está ruim, tudo que você vai conversar a pessoa está de cara feia para você, a pessoa está levando mal, está fofocando, está prejudicando. Não tem Jesus no meio disso aí. Então a pessoa que tem Cristo no coração, ela pode estar passando tudo problema, o pior problema que tiver, que ela não vai te maltratar por causa do problema dela. Pelo contrário, ela vai te pedir socorro.
Então, refletir a face de Cristo, refletir o bem. Quando você chegar nessa sala de espelhos, que você olhar para os lados, você ver tudo bem, porque o seu coração está em paz. Que a gente não seja medido por essas pessoas que vivem aborrecidas. A pessoa que vive sem Cristo, ela quer te medir pelos olhos dela. Quando você fala, isso aqui está errado, ela, mas você também faz isso. É tipo aquela, fulano roubou um banco. Ah, mas fulano catou uma balinha do outro. Os caras querem fazer a comparação tipo assim. Né? Mas fulano, vocês têm adultério. Ah, mas você outro dia faltou o culto. Tipo assim. Então quer dizer, a pessoa quer te medir pela medida dela, ela quer comparar o seu erro com o dela. Então que nós possamos ter, como Paulo, um encontro com Jesus real, né? Um encontro de verdade, que você, quando você encontra com Cristo, você fala assim, puxa vida, é como um espelho. Puxa, como eu tenho defeitos, eu preciso desse Jesus. Eu preciso corrigir minha vida. Eu preciso reconhecer o meu pecado. Porque se eu ainda não reconheci o meu pecado, é porque eu não tive um encontro com Jesus. Se eu continuo vivendo uma vida mentirosa, se eu continuo vivendo uma vida e cometendo coisas que eu cometi quando eu não era crente, né, ou como o ímpio faz, é porque eu estou como ele. É porque eu não tive Jesus. Eu não posso aceitar viver uma vida de pecado se eu tenho Jesus. Eu tenho que olhar como no espelho. E como espelho, com a luz de Jesus, nos clareando, nos mostrando diante desse espelho que é Cristo, como que nós temos que parecer, como nós temos que ser. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma semana feliz, uma semana cheia de vida, cheia de cor, cheia de felicidade, cheia de paz, que nós possamos ter esse encontro com Jesus e fazer como aquele cachorrinho, olhar para os lados e ver tudo bem, porque o nosso coração está em paz, e que nós possamos levar essa paz para outros. Quando chegarmos, nós levarmos a paz, levarmos alegria. Às vezes a gente vê esses programas humorísticos e fala assim, às vezes você pode ter sentado já em frente a um programa, assistindo um programa e não achar graça nenhuma. Por quê? Porque você não estava à disposição para aquilo no momento. Não é a hora, às vezes tem hora que você não está afim de ver aquilo ali. E a pessoa pode te contar a piada mais engraçada do mundo, se você estiver aborrecido, estiver com problema, você não vai rir, porque você não está disposto àquilo ali. Quando a pessoa se senta frente ao sofá para ver uma coisa que seja decente, legalzinho, uma brincadeira, alguma coisa engraçada, ou você vai quando você ia no circo, você já ia no circo com a vontade de rir. Ninguém vai ao circo com vontade de aborrecer. Ninguém, eu nunca vi falar, só os caras foram malucos. A gente só vai ao circo quando a gente tem vontade de rir. E como eu vou na igreja, porque eu tenho vontade de ouvir de Jesus. Se você for à igreja para caçar defeito no outro, você vai sair dali pior que estava. Então nós temos que ir para o circo com vontade de rir. O palhaço pode fazer nada, então não tropeçar, nós vamos morrer de rir daquela bobeira. Porque você já está disposto a ser feliz. Então, venha para Cristo e venha para a igreja disposto a ser feliz. Sabendo que ali você vai encontrar algo que dá alegria ao seu coração. Amém? O Senhor nos abençoe, queridos. Uma semana próspera, uma semana de paz, uma semana cheia de cor, cheia de vida. Oremos. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, refletir a face do Senhor. Que o Senhor, como um espelho, ó Deus, nos mostre os nossos defeitos e faça, ó Deus, com o Teu Espírito Santo, ó Deus, corrigir os nossos defeitos. Que nós a cada dia procuremos, ó Deus, nos aproximar mais e mais do Senhor, daquilo que o Senhor é. Ó Deus, para que possamos ser libertos, Pai, para que possamos ser salvos, para que possamos ser chamados filhos do Rei, servos do Senhor e sacerdotes do Deus Altíssimo e nação santa. Ó Deus, fica conosco, abençoa aqueles que estão nos ouvindo, Pai.
Abre o coração, dá um dia abençoado, uma semana rica, Pai, abençoada. Abençoa os familiares desses que estão nos ouvindo, ó Deus, que o desejo do coração deles, ó Deus, daquilo que for segundo o seu coração, seja cumprido na vida de cada um deles, Pai. Aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Fica conosco, Pai. Dá-nos uma semana abençoada. A nossa oração no nome santo e maravilhoso do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Nosso único Senhor e Salvador. Amém. Uma semana abençoada, queridos.